Boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Que Deus te abençoe, te proteja, te envolva em suas melhores e mais poderosas e imaculadas e iluminadas bênçãos. Que tudo dê certo para você e que você sempre esteja firme e forte na fé, na certeza de que Deus, aconteça o que acontecer, esteja você onde estiver, Deus te deseja sempre o melhor. Lembrando sempre que o melhor de Deus para você não necessariamente é o melhor que você imaginou que fosse. Nós temos os nossos desejos, as nossas vontades. E, naturalmente, quando esses desejos são saciados e essas vontades são realizadas, nós entendemos que é o melhor para nós. Logo, talvez o melhor para nós seria ganhar sozinho na Mega Sena 100 milhões de reais. O melhor para nós seria nunca ter nenhum problema nessa vida. O melhor para nós seria, onde passarmos, sermos amados, queridos, idolatrados. Tapetes vermelhos estendidos e rosas brancas jogadas para que pudéssemos chegar pisando em uma Ave Maria de fundo. Isso tem nome internação em sanatório. Se você está esperando isso, está internado, não descobriu, mas eu estou te avisando, porque esse dia não vai acontecer. Nós estamos num planeta de provas, expiações e oramos no Pai Nosso. Lembre-se sempre do Pai Nosso. E seja feita a vossa vontade. Tem gente que ora e esquece que ora. Tem gente que pede a Deus determinada coisa e esquece que pediu. A pessoa pede assim: Deus, permita que eu faça a sua vontade. E pede, mas como se fosse a vontade dele e não de Deus. Aí quando Deus permite, fala, tá bom, vai ser feita a minha vontade em você, que é uma vontade eterna, uma vontade boa, é uma vontade justa e é uma vontade perfeita. Só que é a vontade de Deus, não é a nossa. A gente fala, ai meu Deus, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que eu estou enfrentando esse problema? Ué, mas você não pediu semana passada que fosse feita a vontade de Deus? Deus está te dando uma experiência para você crescer espiritualmente, para você poder, resolvendo esse problema, ter condição de crescer para resolver problemas maiores. Eu já falei em outras lives aqui. Crescimento material, financeiro, espiritual, sempre é sinônimo de resolução de problemas. Quem não tem problemas para resolver também não tem vida, não tem nada, não faz diferença nenhuma a vida dele. Quanto mais você cresce, mais responsabilidade você tem. Imagine, quem é solteiro e não tem filho, não tem namorada, não tem noivo, não tem ninguém e mora numa caverna, tem meio problema. Se vazar água na caverna porque choveu, se entrar uma cobra, esse é o problema dele. Agora, se você casou, você tem filho, você concorda que quem tem 5 filhos tem mais problema do que quem não tem filho nenhum? É verdade. Mas para mim, no meu entender, ter 5 filhos é melhor do que não ter nenhum. No meu entender. Então, cada vez que você cresce, ou o número de filhos, ou cresce em dinheiro, isso serve para tudo. Se você tem R$1.000 como patrimônio, você tem determinado problema. Qual? Administrar os 1.000. Então não tem grandes problemas na vida. Agora, se você tem R$1 bilhão, você tem muitos imóveis, você tem muitos empregados, você tem muito IPTU para pagar, você tem as suas amizades mudaram também, tem gente que tem interesse, não tem. Você concorda que aquele 1 bilhão vai trazer um monte de facilidade para você, mas vai trazer também um monte de problema. Não é fácil administrar 1 bilhão, senão você perde. E se você não souber administrar, você perde. Não sei se você sabe, Marcelo, mas eu estava lendo uma pesquisa. Tem os ganhadores de loteria esportiva, Mega Sena. 90% em 5 anos perde todo o dinheiro. 90% é muita gente. Eles deviam até dar um curso. Como perder 50 milhões? 90% das pessoas que ganharam fortunas
Antigamente era aquela loteria esportiva, lembra? Que tinha a zebrinha, mas era uma fortuna. Ó, ganhou na loteria esportiva. Eram milhões, 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 milhões. 90% fica pobre. 90% dos que ganharam o dinheiro não sabe administrá-lo e fica pobre. É em 5 anos. Por que isso acontece? Porque não sabem administrar um novo padrão. Nesse caso financeiro, ele estava preparado para administrar R$1.000. Quando chega 300 milhões na conta dele, muito rapidamente, ele não estava preparado para aquilo ali. E não estando preparado para aquilo ali, o que ele faz? Ele perde o dinheiro, ele joga fora, ele faz negócios ruins. Você já viu pessoas que que saíram da pobreza, que pelo trabalho, ou de artista, de cantor, famoso, alguma coisa, ele chegou numa fortuna enorme de 300, 400 milhões de dólares e, de repente, começa a usar droga. Começa a usar cocaína. Começa a usar heroína. Você tem noção de quantos artistas mega famosos, cantores, é só você dar um Google e pesquisar. Atores famosos americanos, vão pegar ainda que ganham em dólar. Que artista brasileiro ganha em real. É bastante, mas é em real. Você pega cantores americanos, cantoras, que atingiram grande fortuna e que destruíram a carreira quando não morreram por causa de uso de droga. Tá cheio. Por quê? Porque não estavam preparados para administrar tudo aquilo. Então, sempre quando as coisas chegam, boas até na sua vida, elas são acompanhadas de problemas, porque você cresceu. Quem tem uma horta para cuidar, uma hortinha no quintal de casa, tem determinado problema. Bom, para regar a minha horta, eu preciso de 20 litros d'água, tá bom, são 15 pés de alface, 10 de cenoura, 3 de macarrão, não, macarrão não planta, 3 de batata, é aquela coisinha ali, um balde resolve o seu problema, 10 minutos você regando com o balde. Mas se você é um latifundiário, tem 8.000 hectares de plantação, você é muito mais rico do que quem tem uma hortinha em casa e 10 pés de alface. Mas, meu amigo, você precisa ter colheitadeira, precisa ter aquele para revolver a terra lá, o adubo, precisa ter maquinário, precisa ter gente, precisa ter engenheiro agrônomo, precisa ter um monte de problema. Vai ter mais dinheiro, sem dúvida nenhuma, mas aquele dinheiro vem com um monte de problema e com maior risco. Porque pode secar, você pode perder a plantação. E uma coisa é quando você perde 10 pés de alface no quintal de casa. Outra coisa é quando você perde 800.000 hectares de plantação de arroz. Tem gente que perde a plantação por causa de uma mudança muito grande de clima. Então você está entendendo que todo crescimento, e olha que eu estou citando, material, espiritual, psicológico, faz com que você assuma mais riscos e tenha mais problemas.